Estamos Bom dia. aqui hoje para mais um seminário de mecânica espacial e controle. E hoje o convidado é o Dr. Anderson Nardim. Ele vai nos abrilhantar com sua palestra. Então, por favor, Anderson, faça uma pequena introdução sobre você, sua trajetória, e depois aí você pode já entrar no assunto do seu seminário hoje, tá bom? Perfeitamente. Bem-vindo, viu? Bom dia para todos. Bom dia a todos presentes. Muito obrigado, primeiramente, professor, pelo convite. É sempre uma honra aqui estar nesse ambiente do INPE. Obrigado a todos que puderam comparecer. Eu imagino que depois outras pessoas também vão assistir essa apresentação, seja na nuvem, seja no YouTube, enfim. Já emito aqui a minha declaração de permissão para tanto. E, assim, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela é essencialmente o substrato da minha tese de doutorado. Então, basicamente é um trabalho que eu desenvolvi, assim, ele, na verdade, ele foi começado durante o meu mestrado. Então, durante esse período, eu trabalhei na solução de software e tudo mais, defendi a minha dissertação de mestrado, e a certa altura nesse projeto, então chegamos à conclusão de que havia espaço para aplicação de otimização e tudo isso. Então, daí que nasce toda essa história de aplicação de otimização de objetivo e como isso poderia colaborar com as soluções propostas na minha dissertação de mestrado. Então, isso dá origem à tese de doutorado. Eu entendo toda oportunidade de falar sobre esse projeto, e se eu não me engano já é a terceira vez que eu falo sobre essa apresentação especificamente, como também uma oportunidade para divulgar o nosso grupo de pesquisa, falar do grupo que é conduzido pelo professor Evandro Rocco. Não são todos que trabalham com otimização multi-objetivo especificamente, mas o professor tem ali um grupo já bem colocado, com pessoas trabalhando com trajetórias e atitude de satélites, então, baseados no simulador que ele desenvolveu. Então, eu fui uma dessas pessoas durante o mestrado e continuei trabalhando nesse grupo ao longo do meu doutorado. Então, assim, também eu entendo isso como uma forma de apresentar o grupo, de mostrar coisas que são possíveis de se fazer com essa ferramenta poderosa que é o simulador para o meu caso, simulador de atitudes, mas também pode ser o simulador de trajetórias. Os resultados que eu vou mostrar aqui são essencialmente obtidos através dessa versão que eu criei aqui, eu chamo ela de Sarros, né? Mas essa versão de software que eu criei aqui também eventualmente funcionou junto com o hardware, quando eu estive na DLR, na Agência Espacial Alemã, e esse foi um período que eu pude conduzir pesquisa lá na Alemanha e obter alguns dos resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, bem resumidamente, esse é um grande overview da minha trajetória, no sentido de obter esses resultados e comprovar a eficácia e o quão poderoso cientificamente pode ser essa ferramenta de pesquisa. Bom, então, eu queria já começar aqui. Vou compartilhar minha tela. Vocês, por gentileza, vou colocar aqui a minha apresentação. Pronto. Iniciar compartilhamento. Me digam se vocês estão visualizando a minha apresentação. Sim. Nós estamos. Perfeito. Eu estou.
Perfeito, perfeito. Vou desligar aqui a câmera e o microfone para o sinal fluir melhor. Aham. Não, perfeito. Se acontecer de o meu sinal aqui, do meu sinal de internet cair, aconteceu na última vez que eu apresentei, que eu fiz essa apresentação, então eu de antemão já peço desculpas. A gente pode retomar, ele volta, por incrível que pareça, passa alguns minutos, ele volta depois, então de antemão eu já me desculpo, mas não precisa se desesperar, eu voltarei e a gente continua conversando sobre o assunto. Bom, o título da minha apresentação, e foi também o título da minha tese, é Optimization Bursting Maneuvers of Satellite Endowed with Robotic Manipulators. Então, basicamente, ele se trata de uma plataforma robótica na qual você tem um satélite que é dotado de um manipulador robótico. Então, o que significa isso? Tal satélite, ele tem sobre ele um manipulador que é capaz de realizar as chamadas manobras de bursting, ou aqui traduzindo para atracação. Então, ele é capaz de realizar manobras de agarrar um determinado objeto que se encontra dentro do volume de trabalho desse manipulador robótico. Conceitos como esses que eu estou utilizando aqui, de volume de trabalho e o que significa mais precisamente o bursting, eu vou tratar mais pormenorizadamente ao longo da apresentação. Mas a ideia central aqui é que, utilizando um satélite como esse, você pode, por exemplo, realizar manobras de on-orbit servicing, por exemplo. Bom, vamos lá. E aqui a ideia é que, para ficar também diferente do que das outras apresentações que eu já fiz, tratando do mesmo assunto, né, eu vou tentar falar de coisas diferentes e também visando a audiência, que dessa vez é diferente. Eu vou tentar, tanto quanto possível, colocar aqui a minha experiência enquanto eu desenvolvi esse projeto. Eu acho que, do ponto de vista de alguém que está ainda desenvolvendo o seu próprio trabalho, é a forma que eu mais posso colaborar. Eu confesso que é, de certa forma, diferente falar sobre esse assunto aqui, numa apresentação como essa, por conta de eu já não ter mais a pressão do tempo que eu tive no dia, ou o nervosismo que é também característico de uma apresentação, de uma defesa, né? Enfim, só para vocês terem noção, na minha defesa de doutorado, eu fiz uma apresentação de 6 horas, né? Quer dizer, 1 hora de apresentação e mais toda a parte de questionamentos, então totalizou aí em torno de 6 horas. Então, assim, eu estou tentando hoje aqui falar sobre esse assunto, já hoje de uma forma muito mais descontraída e de uma forma que eu penso que pode colaborar não só para quem especificamente lida com assuntos correlatos, mas que sirvam de uma maneira geral. Pois bem, então aqui está um breve sumário dos tópicos que eu vou abordar, que eu espero abordar hoje, mas eu vou fazê-lo tanto quanto possível. Primeiramente uma introdução, depois vou apresentar os modelos e métodos que foram desenvolvidos e também as ferramentas, para depois então conseguir resultados lá no IPOS. O IPOS é esse grande simulador que existe lá na DLR, em Oberpfaffenhofen, é o European Proximity Operation Simulator. Vou mostrar fotos dele, se possível vou mostrar um vídeo também. Enfim, depois eu espero mostrar algumas simulações e resultados de otimização multi-objetivo, se o tempo assim permitir. Porque das últimas experiências que eu tive com essa apresentação, assim, de forma não tão rigorosa no tempo, acabou que algumas coisas tiveram que ficar de fora. Igualmente aqui as minhas conclusões. Mas eu vou tentar fazer tão breve quanto possível aqui algumas partes para que tudo seja ao menos tocado. Bom, vamos lá. Como eu disse aqui, essa é uma parte pela qual eu já passei no começo,
Mas basicamente aqui, então, eu estou descrevendo como esse sistema ele foi desenvolvido a partir da integração do que eu chamei de Robot Attitude Simulator com um simulador previamente desenvolvido pelo professor Evandro Rocco, que é o chamado Satellite Attitude Simulator, o SAS. Então, da integração desses dois sistemas, ou, na verdade, o RAS, a essa altura, ele se trata de um bloco que você coloca dentro do SAS, num ambiente de MATLAB Simulink. Então, uma vez que você integra o Robot Attitude Simulator lá, essas funcionalidades, essas propriedades de utilização do manipulador robótico, elas se tornam possíveis. Então, a certa altura, resultados obtidos com esse simulador puderam ser testados nesse ambiente com hardware na malha, que eu vou falar também sobre como é desenvolvido um tipo de simulação de real time, né, de tempo real, e como você pode fazer para colocar o hardware especificamente que existe num laboratório dentro da sua malha de controle. Bom, a necessidade, ou a utilidade, eu diria, desse tipo de sistema para missões espaciais, bem, isso está para além do ponto de vista óbvio. Eu poderia citar aqui várias coisas do tipo de utilização para on-orbit service, né, de serviços em órbita, que seriam serviços em órbita, que basicamente são esses nos quais um satélite servidor, ou chaser, ele se aproxima de um satélite cliente, que é o chamado target aqui. Então, isso pode ser feito para, por exemplo, você aumentar o tempo de vida útil do satélite. Você pode fazer uma troca de bateria ou mesmo uma simulação, um reparo, né? Um reparo de algum problema que eventualmente aquele satélite está enfrentando. E isso faz com que estenda o tempo de vida útil do satélite. Então, repara que existe aí uma problemática que está no âmbito dos chamados problemas financeiros associados a missões espaciais. Mas você também pode, por exemplo, realizar com um satélite como esse, você pode realizar um tipo de manobra chamada deorbiting. Então, imaginando que você tem um satélite que já não é mais operante, você consegue trazê-lo de volta à Terra de uma maneira segura, né? Então, o problema de debris no espaço é uma realidade. Pensando nisso, também essa é uma solução uma solução viável de você conseguir alcançar um objetivo no espaço que não colabora com a sua missão, ou seja, o satélite não operante já não tem o seu sistema de controle ativo, mas mesmo assim você pode fazer o deorbiting dele de maneira segura. A certa altura eu disse que eu vou aplicar a otimização a esse tipo de manobra. Então, a otimização, a gente encara ela como esse grande tópico dentro da engenharia /matemática, que na verdade está no coração da engenharia, e através do qual a gente consegue obter resultados que são excelentes a considerar diversos pontos de vista. Esses pontos de vista são os nossos objetivos, eles serão os nossos objetivos aqui ao longo da missão. Então, aqui só dando um pequeno já spoiler a respeito de quais serão os objetivos que eu vou abordar. São eles o consumo energético, e aqui eu estou falando de duas fontes diferentes de consumo energético. O tempo de manobra, então eu estou interessado em minimizar esse objetivo. Eu também, a certa altura, vou estar interessado em manter uma determinada atitude do satélite, seja para diminuir o chamado efeito sloshing, ou seja, para manter um determinado apontamento para uma determinada região no espaço, enfim.
às vezes é interessante você ter um mantenedor de atitude, e também, que é sumariamente importante para esse projeto, o accuracy of movement, que seria a acurácia, perdão, a precisão do movimento, para esse caso, né? Então, uma vez que você tem lá um manipulador robótico, eu gostaria de ser capaz de realizar manobras de bursting tão precisas quanto possível. Então, por isso, esse objetivo entra na listagem dos meus objetivos a serem alcançados aqui. Então, a hipótese aqui é que uma vez que você coloque o satélite, uma vez que você coloque um manipulador robótico lá nesse satélite, você consiga performar, ou você consiga realizar manobras de atracação, levando em conta objetivos multi-objetivos. Todos eles simultaneamente, e alguns desses objetivos podem ser considerados conflitantes. Por exemplo, o tempo de manobra e consumo energético, classicamente, a gente entende como objetivos que conflitam entre si. Como eu disse aqui, então, foi um trabalho iniciado no meu mestrado, em 2015, quando esses modelos computacionais ainda, ou seja, sem o hardware na malha, sem toda essa parte de verificação, isso ainda estava meio embrionário, mas já no mestrado eu consegui obter ótimos resultados que mostravam que sim, era possível utilizar a ferramenta. Mais para frente, esse sistema ele se tornou o que eu chamei de Sarros, eu vou mostrar mais à frente como ele funciona. Usando o hardware na malha, que é a solução que foi desenvolvida mais para o meio do desenvolvimento desse trabalho, então aqui foi possível obter novos resultados e verificar as implicações das manobras de atracação, no que diz respeito ao uso de modelos desenvolvidos juntamente com o hardware lá que estava disponível dentro dessa grande facility, dessa grande instalação que eles têm lá na DLR. O meu objetivo aqui, portanto, era desenvolver e demonstrar essa metodologia que fornece soluções para as manobras de atracação. Então, eu acho que agora você já tem assim um grande, você já tem um overview de quais são os objetivos e do que foi desenvolvido. Mas a certa altura, vai ficar mais claro o que isso quer dizer, mas aqui o que eu já posso adiantar é que esses objetivos que são eventualmente conflitantes, existe um critério que estabelece a menor perda para cada um deles, de todos eles simultaneamente. Então, uma vez que você atinge esse critério, você se torna capaz de encontrar uma solução balanceada para aquele conjunto de objetivos. Bom, então, durante o projeto, eu me baseei nesse critério que foi primeiramente desenvolvido pelo professor Evandro Rocco, que é o chamado SLC, o Smallest Loss Criterion, ou critério da menor perda. Então, a certa altura, eu desenvolvi o meu próprio método, que eu chamei de MMM, que é o Mutual Metric Method, que ele é basicamente, aqui eu já estou dando vários spoilers do que vai vir à frente, mas basicamente esse método ele consiste em você encontrar métricas que funcionam para todos os objetivos simultaneamente. É uma métrica que ela vale para todos os objetivos quando você os otimiza. Então, uma vez que você aplica esse Mutual Metric Method, você obtém as chamadas soluções balanceadas para um conjunto de objetivos que eu vou mostrar em que isso pode ser vantajoso
ou desvantajoso quando você compara com Smallest Loss Criterion, por exemplo. E também já adiantando aqui, a gente vai perceber que, na verdade, eles são métodos que se complementam, né? Então, o SLC e o MMM, eles não são, um não inviabiliza a utilização do outro, mas mais do que isso, existem usos adequados para cada um e eles se complementam. Bom, ainda aqui na introdução e falando a respeito dos objetivos, eu vou mostrar também como esse European Proximity Operation Simulator, o IPOS lá na DLR, ele não tinha exatamente um manipulador que eu pudesse utilizar como esse realizador de manobras de atracação. Então, por isso que eu digo aqui que, a certa altura, eu realizei um workaround, né? Porque, na verdade, o que eu propus foi uma solução híbrida entre o manipulador robótico lá presente, que ele fazia, às vezes, de um chaser, de um satélite chaser, e também toda a parte de movimentação com 6 graus de liberdade do satélite de target, mas sobre eles eu coloquei um manipulador virtualizado. Então, por isso se dá aí a concepção de uma solução híbrida utilizando o hardware na malha. Assim, aqui eu estou falando, ao longo dessa apresentação, eu estou falando de diversos conceitos que me ocorreram ao longo do processo de desenvolvimento, e isso eu creio que seja a parte mais importante para a audiência, para quem eu falo hoje, porque, assim, também para se ter uma noção de como um projeto científico, ele, por vezes, ele conduz propriamente o trabalho do pesquisador. Então, os resultados que você obtém são eles que te levam às conclusões, são eles que te mostram para onde ou o que você deve explorar. Quando eu verifiquei, a certa altura, que era possível realizar manobras de atracação utilizando essa metodologia, eu verifiquei também que, por exemplo, existia uma infinidade de manobras que realizavam a atracação, porém, umas eram mais rápidas do que as outras, ou algumas eram mais precisas do que outras. Então, daí surge a ideia de você aplicar a otimização a isso. Bom, aqui, entrando mais especificamente aqui sobre o meu projeto, né? Eu sou forçado a isso para que fique claro como funciona o projeto e como a carga matemática e também a complexidade do processo todo, de todo o sistema em si, como ele influencia na pesquisa. Então, assim, é sabido que num ambiente espacial, um manipulador robótico ele vai se comportar diferente do que ele se comportaria na Terra. Então, basicamente, obviamente, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela está completamente fora de escala e não são exatamente esse manipulador, tampouco é um CubeSat do outro lado, né? O satélite que eu tenho operando como chaser para esse caso, ele de fato serve como uma base para um manipulador robótico. Então, uma vez que um manipulador robótico na Terra, ele tenta alcançar um objetivo qualquer dentro do seu espaço de trabalho e ele estando na Terra, ele simplesmente vai lá e agarra o objeto. Agora, no espaço, o que a gente deve considerar é que esse satélite que serve como base para o manipulador robótico, à medida que o manipulador se movimenta em um determinado sentido, você tem um contramovimento. Isso vale tanto para a rotação quanto para o movimento linear do satélite. Você tem isso no espaço, um movimento no sentido contrário. Então,
Isso aqui, essa figura eu coloquei para caracterizar como o sistema é completamente acoplado a movimentação do satélite com a movimentação do manipulador. E como isso representa um inferno do ponto de vista matemático, porque, bom, eu vou mostrar aqui como que se deu a solução disso, né? Mas, basicamente, o que deve ficar claro é que, à medida que o manipulador se movimenta, você tem uma modificação do centro de massas. Você tem também, então, ao longo de uma simulação, de uma manobra de atração, né, dinamicamente os momentos de inércia, você tem os momentos de inércia variando ao longo da sua simulação, e todo o sistema é altamente acoplado, né? Então, tanto o satélite quanto a dinâmica dinâmicas do satélite e do manipulador são altamente acopladas. Então, aqui para esse projeto, eu utilizei o chamado algoritmo interativo de Newton-Euler. Basicamente, ele utiliza lá ele tem duas grandes partes, né? Onde primeiramente eu propago velocidades, link a link, a partir da base, e depois obtenho as forças e os torques que atuam sobre o satélite, que serve como base para um manipulador. Isso tudo é feito muito rapidamente dentro de um simulador. Então, aqui, primeiramente eu tive que realizar a solução aqui da cinemática para um caso, num primeiro momento, bem simples. Isso aqui é uma solução bem simples, na qual eu estou utilizando um manipulador do tipo TRR, né? Ele é torsional, rotacional, rotacional. Então, são três. Aqui no primeiro momento, ele tinha apenas três juntas, sendo a primeira a torsional, a junta 2 rotacional e a 3 também rotacional. Então, baseado no dado que é fornecido da posição onde está o objeto que eu almejo alcançar, eu consigo aplicar essas equações cinemáticas para desenvolver, então, isso seria a chamada cinemática inversa, onde eu defino quais são os ângulos que cada junta deve aceitar para que o end effector, ou o punho do manipulador, ele alcance aquele determinado ponto. Muito bem. Então, assim, uma vez que eu sei isso, eu consigo aplicar o meu controle sobre essa movimentação para que o movimento como um todo ocorra de forma adequada. Como eu disse, uma vez que o manipulador se movimenta, existe uma modificação da posição do centro de massa do conjunto reconhecido como satélite mais manipulador robótico, e também existe uma redistribuição das massas do arranjo, né? Quando eu citar arranjo, eu me refiro a essa soma de corpos, todos os links de todos os elos do manipulador mais o satélite. Então, o que eu faço basicamente e aqui está o pulo do gato, né? Que eu calculo os momentos de inércia a cada passo. Então, a cada discretização do simulador, eu recalculo todos os parâmetros. Então, basicamente aqui eu estou mostrando como que são calculados os momentos de inércia, né, com essa matriz, inclusive com os produtos de inércia, e depois o que eu faço é propagar ele elo a elo, utilizando do teorema de Steiner. E, enfim, uma vez que eu tenho todos esses parâmetros, eu consigo aplicar o chamado algoritmo de Newton-Euler, né? Então, ele tem essa parte de outward, onde eu vou propagar a velocidade até obter a força e o torque lá no último elo. Depois eu posso trazer isso tudo de volta para encontrar a força e o torque na base, que, para o nosso caso aqui, seria o satélite perseguidor. Bom, aqui muito especificamente, né, falando sobre
sobre o meu caso, em específico, aqui a gente tem à esquerda deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, colocar um ponteiro, apontador, perfeito. Então, aqui a gente tem à esquerda uma concepção artística do que seria esse conceito, né, de satélite mais robô. Para o meu caso lá, eu sim considerei um satélite que pode ser ele pode ser compreendido como um cubo sob o manipulador, só que não com essas dimensões. Então aqui está fora de escala. Para a gente ter uma noção das dimensões dele, então a gente tem aqui cada um dos links e aqui a proporção, né, do satélite. Falando sobre os parâmetros que eu desenvolvi e como eu posso aplicar aquilo tudo na dinâmica. Bom, uma vez que eu sei para onde eu quero ir, ou para onde eu gostaria de levar o manipulador robótico, então eu aplico um controle, que para o meu caso aqui eu utilizei um PID, e essa aqui é uma malha clássica de controle, né? Então, a gente vai ver aqui como que isso atua. O que eu chamo a atenção aqui para esse caso é o bloco de perturbações. Então, esse é um método, ou uma metodologia para esse caso, muito bem explorada pelos simuladores que são, ou a forma como a gente trabalha lá, né, nesse grupo, né, o professor que é liderado pelo professor Evandro Rocco. Basicamente, eu tenho lá um sistema para controle do satélite, no qual você pode inserir novas caixas, novos blocos, que se concentram em modelar adequadamente perturbações de fontes diversas. Então, aqui para o meu caso, eu vou mostrar como o manipulador robótico pode ser interpretado como uma fonte de perturbações para o sistema de controle do satélite. Então, uma vez que você faça isso, e como eu também mostrei em alguns slides atrás, a gente vai entender como eles se atrapalham, entre aspas, eles se atrapalham mutuamente, porque uma vez que a base também se movimenta, o satélite, o manipulador eventualmente se coloca numa posição mais distante do seu objetivo. Então, quer dizer, ele está o tempo todo tentando encontrar aquele ponto meta, e em compensação a gente tem o satélite atuando no sentido contrário. E aí eu vou mostrar como, sim, apesar disso, é possível alcançar um objetivo de forma autônoma no ambiente espacial. Aqui sobre o posicionamento, a orientação do satélite no espaço, né? Então aqui eu estou usando essa formulação clássica para satélites que vocês encontram no livro do Hughes, inclusive. E também é o seguinte, para que eu pudesse utilizar o sistema da forma como ele foi concebido, aqui foi proposto, e isso vale para pequenas movimentações. Então, quando você está lidando com movimentações, angulações infinitesimais, você consegue fazer um tipo de linearização que foi sobremaneira, foi extremamente útil para o meu caso aqui, poder fazer isso, poder fazer essas linearizações para que os cálculos pudessem ser feitos de forma rápida. Então, basicamente, como que funciona a dinâmica do satélite? Eu utilizo aquela matriz de cossenos diretores para definir ou para reconhecer a orientação do satélite. Então, é como se o sistema de controle dele ele fosse capaz de reconhecer a sua própria atitude. Uma vez que ele o faça, então ele faça uma conversão aqui dos sistemas para identificar para onde ele tem que ir. Isso, repito, isso é feito a cada passo da simulação, né? Todo esse cálculo, a definição dos parâmetros, tudo isso é reabastecido, enfim, tudo isso é feito a cada passo da simulação. Aqui nesse slide, no próximo,
eu estou apresentando aqui um grande resumo do que é capaz de fazer esse programa, né? Então, na verdade, esses dois slides, esse aqui é o Flowchart 1 e o Flowchart 2, aqui eu tenho o resumo do que seria aqui em torno de mais de 7.000 linhas de código. Então, basicamente, né, eu vou aqui passar pelos blocos. Eu tenho primeiro um grande processo de inicialização de variáveis, onde eu defino quais são os momentos de inércia iniciais, onde que está o centro de massa, enfim, toda a parte de inicialização, ou toda essa parte de parametrização do satélite, onde eu digo o tamanho de cada um deles, o tamanho de cada aresta. Para procedimentos mais sofisticados, eu poderia construir um satélite tão próximo do real quanto fosse possível pela limitação computacional. Então, e o mesmo vale para o manipulador robótico. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar resultados lidando com um manipulador de 3 links. Mas eu também já realizei outros tipos de manobras utilizando 7 links diferentes, 7 juntas diferentes, algumas redundantes, inclusive, enfim. Então, tudo isso é definido nessa parte de inicialização. Depois, vem essa parte aqui de cinemática. Nossa, eu já estou na metade do tempo. Bom, vou tentar passar um pouco mais rápido aqui, tem muita coisa ainda para falar. Então, depois vem essa parte aqui de cinemática, onde eu calculo toda aquela parte que eu demonstrei sobre como fazer a cinemática direta e posteriormente a cinemática inversa, que é para saber para onde eu tenho que colocar cada uma das juntas. Depois eu tenho esse grande bloco aqui que é a geração de trajetória. Então, é quando eu defino qual vai ser o tipo de trajetória que o manipulador descreve, no sentido de encontrar aquele ponto dentro do volume de trabalho. Aqui, então, chega na parte da dinâmica, que é quando eu realizo essa formulação de Newton-Euler para, enfim, obter as diversas saídas para esse programa, né? Coisas que a gente poderia interpretar. Também são gerados aqui as animações, enfim, tudo que é possível fazer com o simulador. Aqui eu estou demonstrando alguns dos resultados, né? Então, só para a gente ter uma noção de como que funciona a movimentação das juntas. Então, aqui eu tenho, à direita, eu tenho o que é previsto pela literatura para a movimentação de um manipulador como esse. E aqui a gente está vendo o que o simulador realizou como sendo uma coisa bem próxima, né, no que diz respeito à forma. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o shape dessa movimentação. A gente tem alguma coisa aqui próxima no que diz respeito à posição. Aqui a velocidade ela tem essa forma aqui meio trapezoidal, né? Então, é o que a gente tem aqui na velocidade. E também a aceleração angular, né? Então, aqui a gente tem a aceleração angular considerando mais de uma junta. E aí, esse sistema, dotado de todas essas habilidades e representados lá por aquele grande flowchart, né, que eu mostrei, ele pode ser aplicado num ambiente real, no qual a gente obtém manobras, resultados da manobra de bursting. Então, esse daqui, que a gente pode ver na foto, é o European Proximity Operation Simulator, o IPOS, lá na DLR. Basicamente, essa instalação consiste em 2 grandes manipuladores, como eu disse, um deles fazendo o papel de um satélite perseguidor, o outro fazendo o papel de um satélite target, né, o alvo, e
eles têm aqui a funcionalidade de demonstrar tanto a atitude e para também a trajetória para uma pequena distância, e como se daria a movimentação dos dois satélites na realização de uma on-orbit service, né? De um serviço em órbita. Esses dois, como a gente pode ver, né? A gente tem os dois manipuladores robóticos lá, os dois Kuka, porém, reparem que eu não tenho aqui o que seria extremamente importante para minha simulação, para minha missão espacial, que seria a presença de um manipulador robótico fazendo, às vezes, do robô que realiza o berthing, propriamente dito, ou a atracação. Então, ele estaria aqui, né, seria como se fosse um terceiro, para esse caso, um terceiro manipulador capaz de realizar a manobra de atracação agarrando um determinado ponto do satélite alvo. Então, por isso, é nesse momento em que entra a ideia de eu utilizar um manipulador virtualizado. Bom, aqui está uma grande apresentação de qual é o escopo lá da distribuição do controle. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas aqui só para ter uma noção de como você controla cada um dos satélites, né? Então você tem esse manipulador robótico aqui fazendo às vezes do satélite chaser, ele corre sobre um trilho. Então, por isso eu disse que para essa fase da manobra, você pode inclusive representar aqui nesse laboratório, você pode representar a aproximação do satélite. Então, lembrando que o meu projeto eu me concentro nessa fase de atracação, né? Mas de maneira geral, falando sobre manobras espaciais, as quais satélites como esse são capazes de realizar, a gente tem as clássicas manobras de rendezvous, né, que seria a aproximação. Então, quando você tem um satélite como esse aqui se aproximando do outro, apenas se aproximando, a gente tem um tipo de manobra que é chamada rendezvous, mas eu também tenho as manobras do tipo docking, né, na qual o satélite chaser, ele atinge o target, porém ele não é dotado desse manipulador robótico. Então, você executa as manobras que são necessárias, as correções para a atitude do satélite que você pode controlar, de maneira tal a fazê-lo com que ele acople no outro satélite. Então, esse é um tipo de manobra que nós chamamos de docking, né? O próprio uso dessa nomenclatura, ela também não ela não é, digamos, unanimidade entre as literaturas, mas, assim, para ter uma ideia geral da diferença entre elas, eu acho que essa seria uma boa diferenciação. Então, aqui eu vou mostrar os resultados que foram possíveis de se encontrar, uma vez que eu apliquei o meu sistema dentro com essa abordagem dentro desse laboratório. Então, basicamente o que eu fiz foi, dentro lá da minha malha de controle, eu coloquei aqui os robôs do IPOS e utilizei também das informações que eram providas pelo laboratório para me dar o estado corrente, o estado atual da minha malha. Isso reabastecia a minha malha de controle, então eu poderia verificar e retratar todos esses dados a cada passo da simulação. Reitero. Aqui a gente está vendo os parâmetros para essa simulação, né? Como que eu definia no primeiro momento quais seriam quando eu citar aqui angular position, eu me refiro à orientação, né, do satélite. Então, como que eu definia
a angular position do satélite, angular velocity, angular acceleration, enfim, todas as iniciais, para que daí então o sistema começasse a calcular tudo por si. Num primeiro momento, havia-se assim, um receio se de fato, uma vez que eu acoplasse o meu sistema no laboratório, se, enfim, ele geraria bons resultados, se ele não danificaria o hardware, né? Se ele começasse a se mover loucamente, enfim. Num primeiro momento eu precisei demonstrar como era seguro utilizar esse modelo juntamente com o hardware que eu tinha disponível lá. Então, assim, aqui eu também recebi um grande apoio da minha equipe lá na DLR, né? Em especial a doutora Heike Benioff, que depois veio participar da minha defesa de tese como minha co-orientadora. Então, aqui a gente definiu esse grande escopo para conduzir as experimentações no laboratório. Só que, num primeiro momento, eu estou demonstrando como o satélite, uma vez que eu tenho todos os sistemas de controle desligados, ele se manteve na mesma posição do princípio ao fim, né? Então, essa foi uma exigência da coordenação do laboratório, para demonstrar que sim, era seguro eu estar dentro da malha, o meu sistema estar operando na malha, porém, sem que isso gerasse qualquer perturbação na movimentação dos manipuladores físicos lá presentes. A gente tem os torques, né, dos atuadores, aqui a gente tem o torque do satélite, então eles se mantiveram zero do começo ao fim. Passado esse primeiro momento, então a gente entra na parte de experimentações nas quais eu podia controlar o satélite. Então, aqui eu defini para o meu sistema de controle de atitude do satélite, eu defini uma orientação para raw pitch yaw que era diferente da inicial. Então, aqui a gente pode ver o sistema de controle atuando no sentido de levar propriamente o satélite que serve como base para o manipulador robótico até aquela orientação que eu defini previamente. E a certa altura, inclusive, eu manobro ele aqui, né? Eu mudo as referências e eu estou demonstrando como o sistema de controle está indo para lá, né? Que seria essa linha azul. E também como seriam os torques, né, dos atuadores que presentes nesse satélite. Aqui eu também estou mostrando como, ao longo dessa simulação, o robô foi mantido, o sistema de controle dele está desligado do princípio ao fim. Nesse primeiro momento, eu só atuei no sistema de controle de atitude do satélite. Para essa simulação agora, eu já estou controlando simultaneamente as duas coisas, tanto o manipulador quanto o satélite. A gente aqui tem uma dupla inversão, né? Então o satélite que estava ligado, a linha azul, ele é desligado. O sistema de controle de atitude dele é desligado. No mesmo momento em que o controle do manipulador robótico ele passa a atuar. Isso aqui se dá por volta de 500 segundos de simulação. O que a gente vê a seguir é um procedimento extremamente, eu diria rebuscado, mas fascinante seria a palavra. Porque o que a gente está vendo aqui, a gente pode verificar esse comportamento tanto em RAW quanto pitch em yaw, ou seja, a rolagem, a arfagem, a guinada. A gente está vendo que o satélite está se movimentando. Repara que o sistema de controle de atitude do satélite está desligado. Mas, apesar disso, a gente está vendo o satélite se movimentando. Ou seja, ele está se movimentando em decorrência, o satélite, que serve como base para o manipulador robótico, ele está se movimentando em decorrência da movimentação do manipulador robótico que não está representado presencialmente lá, fisicamente. Ou seja, isso aqui inspirou a concepção
de uma ideia, um conceito aqui que eu chamei de phantom limb, que seria exatamente esse membro fantasma. Então, eu podia ver o satélite se movimentando, a despeito do fato de que não havia qualquer controle de atitude atuando sobre o satélite. Então, assim, um observador externo, olhando ali a simulação ser feita, ele poderia dizer, acostumado com as movimentações que sim, são controladas pelo satélite, poderia dizer que eram simples movimentações, mas nós, como equipe, trabalhando no processo, nós sabíamos que o sistema de controle de atitude do satélite estava desligado nesse momento e, apesar disso, a movimentação se dava, ou seja, ele estava refletindo as perturbações geradas pelo manipulador. Esse foi assim, um dos grandes momentos da pesquisa e, enfim, de como que foi possível encontrar esses resultados. Aqui, ainda lidando com essa parte de controlar um manipulador, repara que nesse momento o que eu chamo aqui de distance error seria a distância entre o end effector e o ponto meta que eu almejo encontrar dentro do meu volume de trabalho. Repara que para essa simulação eu defini um ponto meta bem distante, então, e ele está fora para essa simulação, ele está fora do volume de trabalho, então por isso que a gente vê esse valor grande, né, para aqui alguns quase 2 metros, né, enfim, ele estava bem distante do manipulador robótico, então, né, porque nesse momento eu não estava interessado em fazer manobras precisas que de fato atingissem o ponto meta. E aqui a gente está vendo a angular position, né, o posicionamento angular de cada uma das juntas. Então, 1, 2 e 3, porque para esse caso eu estou lidando com um manipulador de 3 juntas. Mesma coisa para velocidade, mesma coisa para aceleração. E aqui os torques, né, os torques do robô. E como eles operavam o satélite, né? Então, aqui a gente está vendo como diversos torques são gerados pelo manipulador e isso interfere no comportamento do satélite. Aí agora aqui um grande set de simulações, e talvez seja a simulação mais ambiciosa para esse processo, que seria as simulações nas quais eu coloco o ponto meta dentro do volume de trabalho. Então aqui eu tenho ele está dentro do volume de trabalho do manipulador. Aqui por volta de 500 segundos, é quando eu, com o sistema de controle de atitude do satélite desligado, eu ligo o meu sistema de controle do manipulador robótico. Então aqui a gente pode ver como a certa altura eu também defini, aqui era o vector target, né? A certa altura eu defini, olha, aquele ponto meta que você queria encontrar, agora ele é atingível, ele é alcançável, ele está dentro do seu volume de trabalho. Vai lá e realiza a manobra de bursting. Só que chamar atenção para quando eu desliguei o sistema de controle de atitude do satélite antes dos 400 segundos e quando eu liguei o manipulador robótico depois dos 400. Quando eu ligo o manipulador robótico, a gente vê aquele comportamento descrito pelo membro fantasma. Ou seja, ele está respondendo, o satélite está respondendo a uma perturbação gerada pelo manipulador. Né? Então, isso está acontecendo aqui, tanto para raw, pitch e yaw, porque o manipulador virtualizado, eu podia ver o que ele estava, a trajetória que ele estava descrevendo, e podia ver ali presencialmente como que o satélite se comportava. Aqui, então, a gente tem O Anderson. Pois não. Então, nesse caso, então, significa que o manipulador já agarrou o satélite, né? Só para deixar claro. Sim. Vou mostrar Claro. aqui, acho que fica mais claro. Aqui, porque tem um momento que o manipulador ainda não agarrou o satélite, né? Ele, obviamente, você está vendo o movimento do satélite aí sem controle, é porque o manipulador já agarrou o satélite, né? Isso, então a gente tem aqui, eu acho que fica mais claro
nesse gráfico. A gente tem aquela variável que eu chamei de distance error, é exatamente a distância entre o ponto meta e o end effector do manipulador. Aqui ele está indo praticamente a zero, está tendendo a zero. Então aqui quando foi mais ou menos aqui, sei lá, 500 segundos de simulação, o manipulador foi lá e conseguiu, por volta de 600 segundos, eu diria, o manipulador foi lá e conseguiu atingir o ponto meta que estava dentro, que foi especificado dentro do volume de trabalho dele. Então, eu estou demonstrando como assim, de fato, a manobra de atracação foi realizada, porque o manipulador foi lá e alcançou o ponto meta que era desejável. Aqui eu estou mostrando também como as velocidades angulares de cada uma das juntas, né? A certa altura, elas são desligadas, porque uma vez que o manipulador, de forma autônoma, ele entende que alcançou o ponto meta, então as juntas podem ser desligadas, ele atingiu aquele determinado valor, né, a variável de junta que era necessária, pré-calculada pela cinemática. Então ele vai lá e atinge o seu ponto meta. Então isso está provado que a manobra de atracação pode ser realizada para esse caso. Aqui eu tenho os torques, né, que foram para esse caso gerados no satélite. Vou tentar passar mais rápido agora aqui. E aqui eu tenho uma simulação, uma grande simulação, mostrando uma simulação mais longa, né, mostrando múltiplos triggers, né, ou diversos gatilhos. Então eu ligo e desligo o sistema de controle de atitude do satélite ao longo da manobra. Então imagina um satélite que você ainda tivesse a capacidade de operar o seu sistema de controle. Então você tem ambos, né, ambos funcionando simultaneamente, seja o sistema de controle do manipulador robótico e o sistema de controle de atitude do satélite. Uma vez, é claro que você já realizou todas as manobras anteriores de maneira a colocar o seu ponto meta dentro do volume de trabalho. Então, o que a gente pode ver aqui, que a certa altura eu especifiquei um ponto meta alcançável, né, ele está dentro do volume de trabalho. Aqui a gente pode ver no espaço, né, no espaço tridimensional, o centro de massa do arranjo, que é essa somatória de satélite e manipulador robótico, como que ele se movimentou. A gente tem uma boa ideia dos torques que foram realizados pelos atuadores do satélite. E aqui a gente tem a distância error, ou seja, estou mostrando aqui de novo a distância entre end effector e ponto meta, ela tendeu a zero, ou seja, eu tô levando o meu punho até o ponto que eu quero realizar realizar a manobra de atracação. Lembrando que, para as minhas simulações, o objetivo central está em realizar tão simplesmente a manobra de atracação, ou seja, aqui eu não estou me preocupando com a chamada dinâmica de contato, enfim, o que é feito a posteriori, mas sim nesse intervalo que vai entre a aproximação do satélite até o momento em que se dá a atracação. E, bom, enfim, que a gente tem a velocidade angular do satélite, das juntas, perdão. De novo, o comportamento do satélite, que serve de base, draw, pitch e yaw. E aqui a movimentação do centro de massa, né, para cada uma das dimensões. Então, x, y, z. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bom, enfim, aqui vamos para essa parte de demonstração de como que eu poderia aplicar a simulações de otimização para um ambiente como esse. Então, aqui, de tanto eu falar, eu creio que já tem ficado claro esse conceito, né, de workspace para um manipulador robótico, que seria esse espaço no qual eu posso dispor objetivos alcançáveis. Um outro conceito importante que vai ser tratado de agora em diante é o conceito de accuracy, né, o conceito de precisão para o meu manipulador, né. Então, basicamente, o que é importante saber sobre isso é
diversas fontes e lidam com essa problemática, porque é o seguinte: quando você considera um volume de trabalho para um manipulador como esse, alcançar diferentes objetivos aqui dentro do volume de trabalho está associado a uma determinada precisão diferente, de maneira tal que objetivos que se encontram próximos do limite do volume de trabalho, eles têm precisão menor do que objetivos que estão localizados próximos da base do manipulador. Então, aqui eu vou, ao invés de tratar de maneira matemática o problema, dado o adiantado da hora também, eu gostaria aqui de fazer um apelo intuitivo para a questão, né? Quem nunca, por exemplo, se aproximou de uma bancada para realizar uma tarefa que exigia mais precisão, por exemplo, fazer uma solda, enfim, uma costura, enfim, alguma coisa que realizava mais precisão, você não faz isso bem distante do seu corpo, com o seu braço estendido, você faz aquilo bem próximo de você. Então, repara como, de fato, a precisão varia dentro do volume de trabalho para um manipulador como esse. Tendo isso em mente e os diversos outros objetivos que eu almejo tratar, a gente pode introduzir, então, a questão da otimização multiobjetiva. Então, pensando num espaço de objetivos, a questão de otimizar esses diferentes objetivos é tratada por diferentes literaturas, abordada de maneira diferente. Para muitos autores, a questão de resolver um problema multiobjetivo se resume a tão somente você encontrar a chamada fronteira de Pareto, ou uma solução na qual todas as soluções podem ser consideradas dominantes. Ou seja, elas, uma vez que você otimiza um dos objetivos, você tem uma óbvia, às vezes não tão óbvia, enfim, às vezes você tem uma solução que representa aquela primeira otimização no que diz respeito ao outro objetivo. Bom, enfim, uma forma de lidar com problemas como esse, de maneira geral, consiste... Bom, existem diversos métodos, mas talvez o mais utilizado seja esse método da ponderação, em que consiste basicamente em um decision maker, um ser humano, estabelecer quais são os pesos para cada um dos objetivos, e então você maximiza, para esse caso é maximizar, né? Mas você consegue também minimizar, dependendo do seu problema. Você consegue, então, estabelecidos esses pesos, você vai lá e aplica a otimização para o que poderia ser chamado um único objetivo. Ou seja, é feito uma transformação de um espaço multiobjetivo para uma problemática para uma abordagem à problemática monoobjetiva. Basicamente é isso que é feito assim, de maneira clássica e por vários outros métodos dos quais lançam mão aí da presença de um ser humano, um decision maker, realizando o estabelecimento desses pesos. Pois bem, dentro desse cenário, a gente tem aqui o que é chamado SLC, o Smallest Loss Return, que é o critério estabelecido pelo professor Evandro Rocco, né? Com esse método, ou aplicado esse critério, aqui a gente define que não será mais necessária a presença de um decision maker, que estabelece o peso para cada um dos objetivos, mas, ao contrário disso, o que a gente vai estar interessado agora é encontrar o chamado baricentro das soluções, fica melhor nessa foto, o baricentro para cada um dos objetivos, considerando a menor perda quando você considera cada um deles. Então, aqui, inclusive, esse aqui é um exemplo de um trabalho do professor. Então, ele tem lá uma determinada manobra,
onde ele está interessado em otimizar um determinado desvio, ele quer maximizar a velocidade da manobra e ele quer minimizar o tempo dessa manobra. O que ele faz aqui, então, basicamente, aqui essa já é uma tabela normalizada, né? Ele dividiu todas essas variáveis pelo valor máximo, e uma vez que ele faça isso, ele consegue encontrar aqui qual que é a opção dentro dessa tabela que minimiza ou que otimiza cada um dos objetivos de maneira individual. Isso faz com que ele venha aqui e estabeleça no espaço de objetivos cada um desses pontos, S1, S2 e S3. Claro, eu estou falando S1, S2 e S3 porque é que eu estou lidando com 3 objetivos, né? Mas isso pode ser n-dimensional. Bom, enfim, então... Minimizar todos os... o incremento de velocidade também está sendo minimizado, não maximizado. A velocidade é minimizada? Ah, perdão. Eu falei de velocidade. Perdão. Então, é minimizado. Bom, que bom que eu tenho o autor original aqui, então, para me corrigir. Mas, enfim, uma vez, então, que eu tenho... uma vez que eu tenho todos os objetivos estabelecidos no espaço de objetivos, eu consigo definir o baricentro para todas essas soluções, considerando aqui o que seria a menor perda para cada um deles de maneira individual. Então, enfim, uma vez que eu estabeleço isso, essa solução B, ela é a solução que é uma solução única para esse caso, porque aqui eu estou considerando as soluções ótimas para cada um dos objetivos. E alguém poderia dizer que, por exemplo, essa solução aqui, ela perderia, ou ela seria dominada pela solução S3, quando você considerar somente esse objetivo. O mesmo vale para S1, o mesmo vale para S2. E isso, de fato, é verdade, né? Se você considera de maneira individual cada um dos objetivos, a solução do baricentro, ela não é ótima. Porém, isso é muito importante, ela é ótima no que diz respeito ao equilíbrio entre os diversos objetivos. Ou seja, eu não dependo com isso, com o estabelecimento desse critério, eu não dependo mais de um decision maker ou da presença de um ser humano estabelecendo quais seriam os pesos para para minha abordagem, né, de otimização. Bom, então é isso. Então, dentro desse modelo, né, de otimização multi-objetivo baseado no baricentro, aqui eu desenvolvi o meu método próprio, que é o Multi-Omimetic Method, que ele também utiliza uma abordagem de otimização multi-objetivo genérica, pode ser utilizado em diversos problemas, ou diversas classes de problemas, mas aqui eu estou me concentrando no problema da otimização aplicada a manobras de birthing. Bom, aqui é uma parte que eu vou passar um pouco mais rápido, mas só para ter uma ideia aqui, eu vou explicar em linhas gerais o que eu faço. Basicamente, ao invés de... existe um procedimento estabelecido pelo SLC, que é aquela parte da normalização, que eu mostrei para vocês na tabela, né, que é feito. Então, ao invés de eu fazer esse procedimento de normalização, basicamente o que eu faço é realizar um certo número de simulações, um número N de simulações, sendo N exatamente o número de objetivos. Então, cada uma dessas simulações, ela visa otimizar cada um dos objetivos nos quais eu estou interessado. Então, é como se eu pegasse cada um desses resultados e transformasse eles para um novo domínio, um domínio das simulações. Dentro desse domínio de simulações, existe para o meu caso, tá? Para o meu caso, existe uma métrica que eu consigo coletar para cada uma dessas simulações, e uma vez que eu tenho todas essas métricas coletadas, eu consigo estabelecer o baricentro. Aí, de novo, então, eu apelo para o conceito do baricentro, para o espaço de objetivos, onde eu encontro um valor que pode ser considerado o mais equilibrado para aquele conjunto de soluções. Bom, então,
basicamente, essa é a ideia do Mutual Magic Method. Aqui eu estou mostrando como, eventualmente, algumas dessas variáveis eu vou precisar dar um tratamento diferente para elas, porque elas são... algumas eu vou precisar do valor efetivo, por isso eu aplico o root mean square aqui. Enfim. Daí, então, uma vez que eu tenho todos esses vetores que descrevem cada um dos meus objetivos, eu consigo aplicar, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque isso aqui é a parte do programa em si, como que dentro do programa eu estabeleci 5 diferentes simulações, cada uma com o objetivo de otimizar um dos objetivos. Bom, enfim, estabelecendo esses vetores aqui para minha simulação, eu conseguia mandar isso para o programa, e é como se eu dissesse, esse é o objetivo no qual eu estou interessado durante essa simulação. Otimize. Faça o melhor que você pode aqui. Bom, então vamos lá. Aqui estão os parâmetros que eu defini para esse conjunto de simulações. Para o primeiro conjunto de simulação, eu estou interessado em minimizar a energia do seu consumo energético do satélite, né? Ou seja, eu quero que o sistema de controle de atitude do satélite utilize tão pouca energia quanto possível. Como que eu faço isso? Ora, para esse caso aqui é bem intuitivo, é uma abordagem bem simplista. O que eu faço é manter o sistema de controle de atitude do satélite desligado do começo ao fim da simulação. Apesar disso, eu estou interessado em sim realizar a minha manobra de atracação. Esse é o meu objetivo maior. Então, o manipulador robótico, ele está se movimentando, apesar de o sistema de controle de atitude do satélite estar desligado do começo ao fim. Aqui eu estou mostrando como o distance error ele tá tendendo a 0. Aqui a gente ainda pode ver alguma diferença, mas foi só a distância que eu especifiquei lá, de alguns centímetros. Ele tem uma precisão, poderia deixar ele aqui tentando alcançar até ele o faria até alcançar o ponto. Mas, enfim, aqui eu especifiquei, se não me engano, eram 10 centímetros. Ou seja, eu disse que se ele levasse o manipulador perto o suficiente do ponto meta, eu poderia considerar que a manobra foi concretizada. Esse tão perto quanto o suficiente, esse perto o suficiente, esse conceito de perto o suficiente, estabeleci numericamente como sendo, para esse caso, esse conjunto de simulações, como sendo um range de 10 centímetros. Mas, como eu disse, ele poderia chegar a décimo de milímetros, ou simplesmente o que acontecer, a simulação como um todo ficaria mais demorada, né? Bom, enfim, isso está especificado igualmente para todas as simulações, todas as que eu vou mostrar aqui. Aqui a gente está vendo a orientação do satélite sendo modificada ao longo do tempo, né? Então, de novo, lembrando que o sistema de controle de atitude do satélite está desligado. Apesar disso, o satélite se movimenta, em decorrência da movimentação que é realizada pelo manipulador robótico. Aqui, então, a gente tem o Sarros, que é essa somatória do robô, juntamente com o simulador de atitude do satélite. Então, a gente está vendo, à esquerda, a gente pode ver o que seria uma visualização centrada no satélite, né? Uma visualização centrada no satélite, no body frame, e uma outra num sistema inercial. Então, a gente pode ver como o satélite ele se moveu. Né? Ele se moveu. E eu estou mostrando também como o target está aqui, né? O target está nesse ponto. Eu estou mostrando como sim foi possível encontrar o ponto meta. Na simulação 2, eu estou interessado em minimizar o movimento de atitude do satélite. Né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora, eu quero que ele termine a simulação, ele termine a manobra com o satélite na mesma orientação que ele tinha no começo da manobra. Ele vai terminar com a mesma orientação do começo. O que significa isso?
para essa simulação, ele deve se comportar de maneira próxima como o manipulador se comportaria caso ele estivesse na Terra. Com a base, o sistema de controle de atitude do satélite reagindo às perturbações que são eventualmente geradas pelo manipulador. Então, o que a gente está vendo aqui aqui a gente pode ter uma boa ideia baseada na ordem de grandeza, né? Para a orientação do satélite, aqui está 10 a menos 4. Ou seja, ele se move muito pouco para o sistema de controle que eu defini. E aqui a gente tem uma espécie de comportamento espelhado entre o torque que o robô gera, que a gente tem o torque que é gerado pelo robô e o torque dos atuadores. Esses estão presentes no satélite. Então aqui, se você pegar, por exemplo, o torque no torque em X, o torque da direção, você tem um comportamento espelhado do atuador presente no satélite. Isso vale para todos eles. Então, aqui, enquanto o Y está subindo, aqui está descendo, ou seja, ele está reagindo às perturbações geradas pelo manipulador robótico. Enfim, aqui eu tenho o Roll PTO, né, mostrando como que o sistema de controle está atuando, né? Eu coloquei eu setei ele para 0, que é do começo, então ele tem que girar em torno disso. E aqui eu estou mostrando como, ao final da simulação, a atitude foi mantida. Ok, simulação 3. Aqui eu estou interessado em maximizar a precisão do movimento. Como eu disse, a precisão do movimento ela é tão melhor quanto mais próximo o ponto meta se encontra da base do manipulador robótico. Então, o que eu faço para essa simulação aqui eu comando o sistema de controle de atitude do satélite de forma tal a colocá-lo em uma orientação que faça com que o ponto meta esteja o mais próximo possível da sua primeira junta ou base. Bom, eu sei que descrevendo assim dessa forma é um negócio bem complexo e de fato enfim. Mas como que isso é feito? Basicamente, o programa calcula, utilizando aqueles vetores que eu apresentei anteriormente, ele minimiza a distância entre o objetivo e a base, de maneira a colocar o ponto meta tão próximo quanto possível, e isso vai garantir que a manobra se dará com a máxima precisão. Certo? Então, aqui eu estou mostrando, no primeiro gráfico, como que o distance error, ou seja, a distância entre pulso e ponto meta, como ela tende a 0, ou seja, eu estou alcançando o ponto meta. Em outras palavras, a atracação está sendo realizada. Aqui eu tenho a orientação, né, a orientação do satélite. Aqui eu estou mostrando como Roll PTO, como ele é comandado e como que o estado atual, sim, ele segue a referência determinada pelo sistema de controle. E aqui, bom, legal, aqui então eu tenho tanto nesse sistema centrado no satélite quanto no sistema inercial, a gente pode ver como o satélite foi lá e alcançou o satélite. Só para fazer aqui um parêntese, esses apêndices que eu coloquei aqui, na verdade, eles serviam tão somente para eu ter uma noção da direção em que eu estava realizando a visualização, mas eles não entravam, eles poderiam, mas para esses casos, para essas simulações aqui, eles não estão sendo utilizados na dinâmica. Na quarta simulação, a quarta simulação, tá certo. Aqui eu estava interessado em minimizar o consumo energético do ponto de vista do manipulador robótico. Então, enfim, para esse caso aqui, o que eu fiz, a exemplo do que eu fiz na primeira simulação, né, desse conjunto, eu simplesmente desliguei o manipulador. Então, a manobra que se dá aqui, ela é realizada tendo em vista, levando em consideração tão somente o sistema de controle de atitude do satélite. Quem realiza essa manobra, e a gente pode ver aqui que a manobra foi realizada, né? Aqui eu já não chamo, nem poderia mais chamar de manobra de atracação, porque não é de fato o manipulador que realiza, mas o fato é que o sistema de controle de atitude do satélite coloca
esse satélite que serve como base para o manipulador, coloca ele numa orientação tal que o punho do manipulador alcança o ponto meta dentro do seu volume de trabalho. Ou seja, aqui é uma manobra que poderia ser mais facilmente comparada a um docking puro, né? Um docking no qual você não tem, é um acoplamento no qual você não tem o manipulador robótico lá presente. Aqui a gente tem a orientação, né, do satélite, lembrando também que essa definição assim, também não é unanimidade, tá? Da literatura. Mas, enfim, essa é uma nomenclatura que eu utilizei no meu trabalho, dessa maneira. Então, a orientação do satélite, aqui o torque dos atuadores, juntamente com a posição angular de cada uma das juntas, né? Então, estou mostrando como eles ficaram desligados, né? Eu não liguei essas juntas do começo ao fim da simulação. Aqui, como sistema de controle de atitude do satélite, como ele operou, levando em consideração a referência que eu estabeleci. E olha lá, que a gente pode ver, essa aqui era a orientação original do manipulador. E descrevendo essa trajetória, o satélite simplesmente foi lá e fez com que o seu... aqui o manipulador pode ser interpretado como um elemento de realizador de acoplamento, ou realizador de docking, né? Por fim, nós chegamos à simulação 5, na qual eu estou interessado em minimizar o tempo de manobra. Eu quero que essa manobra aconteça o mais rápido possível. Para essa simulação, então, lembrando, para cada uma dessas simulações, deixa eu só voltar aqui, para cada uma dessas simulações que eu tenho realizado, o que eu faço eu venho aqui no espaço no espaço tridimensional definido pela presença do satélite com o manipulador, eu venho aqui e coleto a minha chamada métrica mútua. E já que eu já vou adiantar, vou usar ela mais para frente, mas aqui já é importante citá-la. Para o meu caso aqui, eu estou utilizando a posição da junta 2. Por que a junta 2? Essa junta 2 ela está perfeitamente acoplada sobre o satélite. Então, claro que eu poderia também utilizar uma das arestas, enfim. Então, para o meu caso, eu percebo que cada um dos objetivos que eu alcanço fazem com que o satélite ele se coloque numa orientação diferente. E essa orientação é perfeitamente descrita pelo posicionamento da junta 2, que é essa primeira rotacional. Poderia também ser a posição da base, para o meu caso, tá, gente? Poderia ser também a posição da base, enfim. Mas aqui eu estou utilizando o da junta 2 porque vai facilitar, inclusive, a minha visualização mais para frente. Então, para cada uma delas, eu estou indo lá e ele otimizou determinado objetivo e, de maneira individual, eu vou lá e coleto essa métrica que vale para todos eles, no meu caso, tá? Bom, então, continuando aqui, vamos para a simulação 5, na qual eu estou interessado em minimizar o tempo de manobra. Nesse caso, o que eu fiz foi eu liguei ambos os sistemas de controle, o sistema de controle do manipulador e o sistema de controle de atitude do satélite, coloquei eles para operar tão rápido quanto possível, e no sentido de alcançar o ponto meta. Fazendo isso, a gente pode ver aqui, sim, ele alcançou o ponto meta, que eu não chamei atenção para isso nos slides anteriores, mas aqui, quer dizer, ele realizou essa manobra com 20 e poucos segundos, ele já foi capaz de alcançar o ponto meta. Mais para frente eu vou mostrar uma tabelinha que sumariza todos os resultados. Aqui a gente tem a orientação do satélite, o comportamento do sistema de controle, né, levando até aquele determinado ponto. E aqui a gente já tem uma orientação completamente diferente. Então, o que eu fiz foi lá e o que eu fiz aqui foi tão somente ir lá e coletar esse ponto que eu defini como métrica múltipla para todos os meus objetivos. Ora, imagine o seguinte: se eu estivesse lidando com 3 objetivos, a gente teria um sistema a ser otimizado para se encontrar o barycenter, semelhante àquele que eu demonstrei com SLC, com 3 objetivos, eu vou lá e encontro aqui. Bom, enfim, encontrei o barycenter deles. 4 objetivos, eu teria aqui uma espécie de... aqui seria um tetraedro, eu encontro o barycenter para ele, enfim.
Mas para o meu caso aqui, eu estou utilizando 5 objetivos. E para esses 5 objetivos, o que eu fiz foi calcular a posição na qual se encontra o baricentro, e esse é o ponto ao qual eu quero levar a minha junta 2. A minha junta 2 é a posição na qual foi definido a minha métrica que vale para todos os objetivos. Quando eu faço isso, a gente pode ver que, sim, de novo, a manobra de atracação ela é realizada. Agora, demorou um pouco mais, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Aqui a discriminação de como se dá a movimentação do satélite, o sistema de controle, novamente. E aqui, então aqui a gente pode ver cada um dos objetivos. Eu estou levando a minha junta 2 para esse baricentro, e a manobra de atracação foi realizada. Então, aqui nessa tabela eu tenho um grande sumário de todas essas simulações. Então, quando eu considerei a primeira simulação, né, a simulação que eu estava interessado em, por exemplo, o meu objetivo lá era minimizar o consumo energético com relação ao satélite. Aqui a gente pode ver que a grandeza associada a esse objetivo ela é a menor. Ela é a menor quando comparada a todas as outras simulações. Isso vale para cada um dos objetivos. Então, aqui o objetivo 2 está aqui, o objetivo 3, que era a precisão do manipulador, por exemplo. Então, a gente pode ver aqui que esse valor aqui é o menor dessa coluna. Enfim, vamos pegar aqui o da velocidade. Ele é bem autoexplicativo. A gente pode ver aqui que essa manobra, em que eu desejava realizar a manobra tão rapidamente quanto possível, nessa simulação, a atracação demorou 26,85 segundos. Foi a simulação mais rápida de todas. Aqui eu coloco também a especificação do que seria uma solução obtida pelo Smallest Loss Criterion para o multi-objetivo, que seria basicamente a média de cada um deles, a média de todos eles, né? Então aqui eu tenho uma solução que seria a solução provida pelo SLC, enquanto que aqui eu tenho uma solução provida pelo MMM, o Mutual Metric Method. Eu tenho uma solução que, como vocês podem ver, ela não é a melhor se eu considero cada um dos objetivos. Por exemplo, se eu digo que eu vou realizar uma manobra que demora 70 segundos, você me diria, bom, mas você poderia realizar uma manobra de 26 segundos. Sim, porém a manobra que é realizada em 26 segundos, ela só se preocupa em otimizar esse objetivo. Ela não considerou de maneira balanceada os outros objetivos que atuam simultaneamente. E aqui a gente pode ter uma boa noção também da proximidade entre as soluções do Mutual Metric Method com o SLC, né? Como os resultados são próximos, né? Talvez fique até melhor aqui, isso. Então aqui a gente pode ver nessa última barra, que seria a simulação 6, é a solução pelo método do Mutual Metric Method. E essa aqui seria a solução média que seria provida pelo SLC. Para todos os casos, a simulação 6 é sempre a mais próxima da média, né? Ou seja, aquela que considera o baricentro ou a menor perda para todos os objetivos de maneira simultânea. Bom, então, a essa altura, deixa eu ver quanto tempo... bom, já estourei o tempo, mas falta pouco. Aqui a gente tem, num esforço, né, de fazer aqui comparação entre os métodos, né, o SLC e o MMM, eu discriminei uma sequência de 50 diferentes simulações, nas quais eu vou iterativamente ajustando a métrica mútua, de maneira a levar o resultado das minhas simulações tão perto quanto possível dos resultados obtidos pela média, de maneira
diminuir esse distanciamento, né, como eu disse, porém considerando aqui cada um dos objetivos. Então, eu tenho o consumo do satélite, aqui à esquerda, né, o consumo do satélite, a manutenção da altitude. Então, considerando cada um dos objetivos, eu estou interessado em fazer o resultado do meu MMM, ele se aproximar daquilo que seria obtido pelo SLC. E sim, eu estou mostrando que, à medida que eu ajusto os fatores, eu percebo uma tendência para um conjunto, eu diria até limitado de simulações, mas eu percebo uma tendência de aproximação. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, no Maneuver Time, aqui eu tinha um valor estabelecido para a média, e eu estou vendo, à medida que eu vou ajustando os meus fatores, eu consigo levar as minhas simulações tão perto quanto eu quero. Mas, de fato, o que é importante se ressaltar aqui é que, para a primeira solução, eu já tinha para a minha primeira simulação, eu já tinha um resultado que era o mais próximo possível do SLC. E eu fiz isso sem demandar o uso daquela normalização, daquele processo de normalização associado, inerente ao Smallest Loss Criterion. Pois bem, então, com isso aqui, eu gostaria agora só de tecer as conclusões. Né? Então, de fato, foi possível desenvolver essa metodologia para prover as soluções para manobras de atracação, né? Isso considerando uma abordagem de otimização multiobjetiva e também, o que é importante, de maneira balanceada, né? Porque quando eu estabeleço que isso deve se dar de maneira balanceada, isso me libera da necessidade de um decision maker, né? O que eu estou dizendo aqui. Então, eu evitei a presença de um decision maker definindo quais seriam os pesos para cada um dos objetivos. Isso não acontece. Todo o cálculo é feito de maneira autônoma. E a simulação também. Do ponto de vista computacional, né? Do ponto de vista da implementação computacional, o MMM, ele apresenta vantagens quando comparado ao SLC, do ponto de vista computacional, repito. Né? Porque então vocês viram lá que com uma simulação eu consegui obter um resultado próximo do SLC, e isso vai ficando, eu posso levá-lo tão perto quanto eu queira à medida que eu vou ajustando os fatores. A respeito da utilização do IPLOS, também ele foi demonstrado num esforço de incremento da sofisticação e da complexidade do sistema, como o procedimento pode ser realizado utilizando o conceito de hardware na malha, né, o hardware in the loop. Uma vez que eu tinha lá tanto um satélite, um manipulador fazendo às vezes um satélite perseguidor quanto alvo. E para isso eu utilizei, para fazer as minhas simulações de simulação de bursting, né? Para isso eu utilizei um manipulador virtualizado, né? Diferentemente daqueles que haviam lá, diferente daqueles que havia lá presencialmente representados. Bom, essa é uma parte importante do projeto que inspirou o conceito de Phantom Limb, né? Ou seja, eu poderia ver os manipuladores se movimentando, apesar de o sistema de controle do satélite estarem desligados. Bom, enfim, feito isso, eu também demonstrei como, utilizando um sistema como esse, todo o processo de concepção de uma missão como essa, ela é mais generalista e mais simplista, porque você pode, por exemplo, eu posso alterar o comprimento, as dimensões do manipulador, eu posso modelar o Canadarm, por exemplo. Enfim, tendo um ambiente de simulação como esse, tudo se torna muito mais simples.
Mais especificamente falando sobre o MMM, eu mostrei como, para o meu caso, repito, isso é importante, porque para o meu caso eu consegui obter a minha chamada métrica mútua. Essa métrica foi importante para que eu conseguisse realizar as minhas simulações e obter um ponto, considerando a minha geometria, eu consegui encontrar um ponto que definia onde as soluções mais balanceadas se encontravam, para aquele meu espaço de objetivos. Bom, aqui tem alguma biografia que foi importante, obviamente aqui não tem tudo, mas algumas das principais que são citadas nessa apresentação. E, por fim, eu queria dizer que esse trabalho não teria sido possível sem a cooperação eu tive 2 bolsas, né, ao longo do projeto, da CAPES e do CNPq, o suporte do INPE e também o apoio do pessoal da DLR, o German Space Center na Alemanha, que seria a Agência Espacial Alemã, ou Centro Aeroespacial Alemão, com toda a equipe que me deu assistência nesse projeto também. Bom, então com isso eu finalizo aqui a minha apresentação e agora eu estou aberto, eu espero que vocês tenham apreciado, eu também tenho alguns vídeos, se vocês quiserem, depois eu posso mandar, posso mostrar fotos, eu meio que já estourei meu tempo aqui, se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado pela sua apresentação, foi muito boa. Gostamos muito. Nós não somos tão rigorosos com relação ao tempo. Até que você não gastou muito, porque o teu orientador falou que na última você ficou 3 horas falando, né? Agora, agora você só gastou 1h30, metade do tempo. Tá bom. Eu chego lá. Você chega lá. Eu abriria, então, para as pessoas fazerem as perguntas aí para o Anderson. Aproveita a presença dele aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, Anderson, Pois não. eu fiquei curioso para ver se você lembra como que surgiu a ideia dessa métrica que você criou na MMM. Você consegue falar um pouquinho do processo para chegar nessa ideia? Sim. Assim, a certa altura, isso também é importante que fique claro, assim, que o trabalho científico ele precisa ser regido por esse raciocínio indutivo e não o seu raciocínio dedutivo, senão isso não seria propriamente a aplicação do método científico, porque isso poderia ser mais conceituado como não ciência ou pseudociência do que propriamente um trabalho científico. Mas eventualmente você é de fato guiado por uma intuição sobre o que você pode testar e que pode gerar resultados, tudo bem? Bom, uma vez que eu estava interessado, e aqui repara que isso eu preciso deixar isso muito claro, isso vale muito para o meu caso, porque dada a forma como eu estava lidando com essa geometria tridimensional, o que não vai valer, por exemplo, se você estiver lidando com uma geometria riemanniana, ou uma geometria qualquer diferente dessa, a obtenção dessa métrica que vale para todos os objetivos muito possivelmente você vai ter mais dificuldade para encontrá-la. Bom, mas enfim, basicamente, respondendo a sua pergunta sobre como eu encontrei essa métrica. De fato, o que eu percebi, à medida que eu realizava cada uma das simulações que tinham como objetivo a otimização de uma determinada métrica, o que eu percebi, isso também, assim, eu fui favorecido pela presença do simulador, né? Então, eu fui muito beneficiado pela presença do simulador. Eu podia ver exatamente o satélite se movimentando, o manipulador sobre ele, e eu podia ver que a cada simulação, eu tinha um objetivo, apenas um. Lembrando, nessa altura, eu estava preocupado com as otimizações mono-objetivo. Então, a cada momento, ela parava num lugar. Então, o que me fez pensar que possivelmente haveria uma relação bionívoca entre
a orientação do satélite e o objetivo que eu almejo. Então, e uma vez que eu fizesse isso, ou seja, uma vez que eu estabelecesse um ponto dentro do espaço de objetivos que definia aquela determinada orientação, eu conseguia associar ela a um determinado objetivo. E olha, uma vez que eu consigo associar um dado numérico a um objetivo, é basicamente o que o professor faz quando ele normaliza a tabela. Me corrija se eu estiver errado, professor. Agora, aqui a gente tem o autor original da SLC presente. Então, eu consigo associar num domínio diferente cada uma das soluções otimizadas meu objetivo a ser alcançado. Uma vez que eu fiz isso, e lembrando, para o meu caso, serviriam outras. Mas eu deixo claro também que esse método ele poderia ser aplicado em domínios diferentes da engenharia ou da ciência de maneira geral. O que eu não posso assegurar é que que vai existir uma métrica mútua para todos os casos, ou pior ainda, ele existindo, se você vai reconhecê-lo, né? Então, o meu trabalho não se concentrou em demonstrar como você encontra essa métrica, mas sim que, em se tratando de problemas nos quais a métrica existe e você a encontra, aí sim você pode aplicar o método. Então, essa é a premissa fundamental para a aplicação do método da métrica mútua. A métrica mútua precisa existir, né? Então, ela existindo, aí você consegue aplicar esse método e você encontra soluções. Espero ter respondido a sua pergunta, mas basicamente foi esse processo. Me permite fazer um comentário a mais, não corrigindo, porque a sua explicação foi muito boa. Acho que foi uma das melhores explicações a respeito disso que você deu em todas as suas apresentações. Mas para acrescentar um ponto a mais, até e valorizar isso, porque você pode dizer, as pessoas podem dizer, mas puxa, qual a vantagem de você ter essa métrica mútua? É muito grande, porque a ideia de fazer a otimização multi-objetivo e usando buscando uma solução de equilíbrio, e aí vem até o nome do critério da menor perda, eu quis dizer que todos iam perder igualmente, então eu queria ser o mais justo possível com todos os objetivos. Então, como que você compara grandezas de natureza diferente? É impossível você comparar, então, no exemplo que ele colocou até na apresentação, você está comparando o tempo com ΔV, que é metros por segundo, com um erro de posição ali, que deve ser metros, ou alguma coisa assim. São unidades diferentes. Como é que você compara grandezas de natureza diferente? Não dá, então você tem que normalizar. Mas a normalização, ela também direciona a solução do jeito que você quiser. Então também eu precisava, e isso foi uma das críticas que o Anderson sempre fez, mas no meu caso ali, eu usei como a grandeza normalizadora para cada um dos objetivos, o máximo, ou no mínimo, se fosse um problema de maximização, ou ao invés de minimização, como era o meu caso, mas eu usei para normalizar os máximos de cada um dos objetivos, tá? Mas para eu obter esses máximos, eu precisaria fazer todas a pesquisa, todos os casos, todas as simulações e tudo mais para obter o máximo. Porque se eu definisse um valor arbitrário, eu estava direcionando a solução, e aí não seria, de fato, equilibrado. Eu faria, às vezes, do decision maker, né? Então é complicado computacionalmente, porque eu teria que rodar todos os casos possíveis para chegar na conclusão dos máximos. O trabalho do Wheeler, que ele fez lá também no DLR, e também usou o critério da menor perda lá no mesmo laboratório que o Anderson foi, ele teve que rodar várias simulações para conseguir chegar ali nesses máximos e normalizar e aplicar o critério da menor perda. O Anderson descobriu que tinha uma variável comum,
né, uma variável comum no problema dele. E que se ele usasse essa variável comum aos 3 objetivos, ele não precisa, que faz às vezes aproximadamente da normalização, ele não precisava fazer todas as simulações para achar os máximos e normalizar. Ele facilmente aplicaria o processo de otimização multiobjetivo sem ter que fazer essa normalização. E isso tem uma vantagem enorme do ponto de vista computacional. Então, a minha recomendação se você se depara, que é o que ele falou, você se depara com um problema multiobjetivo, a primeira coisa que você faz é buscar se existe uma métrica mútua ou uma variável comum. Se ela existir, você aplica o critério aí, o MMM, né, que é o que ele definiu na tese dele, que está de acordo com o critério da menor perda, só que ele não é exatamente igual o valor que chega, porque essa métrica mútua, ela nem sempre faz, às vezes, perfeitamente da normalização. Ela pode estar... pode dar um valor aproximado, mas mesmo assim era possível corrigir. Ele fez um estudo lá com 50 simulações que seria possível corrigir isso para que os resultados fossem equivalentes. E aí você passaria a usar a métrica mútua, sabendo que você chegou na solução mais equilibrada, que seria a solução do baricêntrico. Então é uma vantagem significativa se existir a métrica mútua, né? Então foi isso que ele acrescentou aí no trabalho de doutorado dele. Muito interessante. Mas é isso. E assim, professor, eu queria aproveitar também para dizer que, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse método, né, que eu criei, que é o MMM, eu entendo também como uma oportunidade para valorizar e divulgar o método do SLC. Então, são complementares. Que se complementam. Existe toda uma gama de problemas nos quais você vai aplicar o SLC por conta da inviabilidade de aplicar o MMM. Então, e também aqui eu acho que isso aqui mostra como, do ponto de vista científico, você precisa definir de maneira sistemática como você conduz a pesquisa de maneira a encontrar um objetivo. Você vê lá que eu fiz 50 simulações diferentes até encontrar valores que se aproximavam daquilo que era provido pelo SLC. Então, assim... Foi um método de força bruta, então. Força bruta. Exatamente. Então, assim, fica aqui uma grande demonstração, né, de como o gerenciamento do pesquisador é importantíssimo no que diz respeito a obter resultados satisfatórios para a pesquisa, né? Assim, humildemente falando. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Jonas, quer fazer uma pergunta? O Luan já fez. Seu microfone está água, né? Eu estava mutado. Eu ia parabenizar o trabalho, né? Super interessante, inclusive, poucas as vezes que a gente tem chance de ver um trabalho de otimização multiobjetivo. Eu achei bem interessante a ideia do baricentro para o critério, né? E realmente tem uma hora que algum humano tem que intervir e dizer onde está a régua, né? Onde que é importante botar a priorização de peso, né? Valoriza o quanto cada um das componentes ali, né? Achei super interessante e como eu estou fazendo alguma coisa aqui que é ligada também a controle de atitude e simulação, eu achei interessante a parte de atualização do tensor de inércia no meio do loop de simulação, né? Me pareceu que realmente é um passo necessário, porque é um parâmetro que muda dependendo do estado do sistema. Então, eu peguei algumas ideias interessantes aqui para refletir numa coisa que eu vou querer fazer aqui numa simulação. Mas já sem muitas perguntas, né? Mas parabenizar pelo trabalho muito interessante e inspirador também. Então, bem legal. Muito obrigado pela presença. Assim, eu fico feliz também em saber que a abordagem
a abordagem que eventualmente a gente utiliza nos nossos projetos acabam inspirando outros, né? Eu fui muito inspirado por outros trabalhos, né? O próprio trabalho do Wheeler, né? Do Dr. Wheeler, o trabalho do professor Evandro. Então, assim, e também eu tenho que dizer que eu fui muito ajudado, né? Por muita gente, seja o pessoal da DLR, o professor Mário Rissi, que esteve na minha banca, também o professor Ijar, o professor Alexandre Carvalho, lá do IFE, o professor Aguinaldo, enfim, assim, eu realmente acredito no poder da colaboração da malha de pesquisadores, né? Então, se o meu trabalho servir para inspirar alguém, isso é uma coisa que me deixa muito contente. Muito bem. Evandro, quer falar mais alguma coisa? Fazer uma propaganda do grupo? Puxar uma orelha dele aí, alguma coisa? Ele está me devendo os artigos. Recentemente saiu uma publicação que a Raik, que foi orientadora do Anderson lá no DLR, era coautora quantos anos do EPOS, o Anderson? Acho que 20 anos já? Não lembro. Acho que 20 anos. Não, 10 anos. 10 anos. É que o SLC completou 20 anos. Mas eu confundi. Mas eles publicaram um artigo lá e citaram lá os trabalhos de todo mundo, e está lá citado os trabalhos do Wheeler. Eu fiquei super contente, nem sabia que eles estavam escrevendo esse artigo. Aí eu entrei em contato com ela, conversei com ela, e aí ela falou, o Anderson vai entrar quando completar 15 anos, porque ele ainda não publicamos os artigos. Então aí tá... Já que ele permitiu a puxada de orelha, precisamos fazer os artigos. Mas, sem dúvida, é possível fazer muitos artigos. Esse critério de otimização pode ser aplicado em diversas áreas, então é algo geral, não precisa ser aplicado à robótica, nem só à área espacial, pode ser aplicado em qualquer área. Os critérios de otimização multi-objetivo surgiram, aliás, em outras áreas, né? O Pareto, que todo mundo fala aí, aplicou isso em sociologia. Então, tem um campo enorme, né? Inclusive, já lembrando que alguns pesquisadores do INPE já utilizaram esse método, até aqui na nossa divisão, né? Sim, sem dúvida. No caso do critério da menor perda, aí do SLC, nossa, já foi utilizado em várias teses, não só dos meus alunos, mas de outros orientadores, do Marcelo, inclusive. Então, é um procedimento interessante. O Fabiano, né, que nosso colega, lembrei do Fabiano. Ele encabeçou um grupo de otimização multidisciplinar, que é otimização multiobjetivo, e criou um laboratório que existe hoje no INPE, né, que é o CPRIME. E eu fiz parte do piloto desse, não chamava CPRIME na época, mas era um outro grupo. Eu fiz parte do piloto que ele convidou várias pessoas que trabalhavam com otimização multiobjetiva, então me convidou o pessoal do LAC lá para participar, e a gente fez os primeiros trabalhos voltados mais para frente no que seria a montagem desse laboratório aí de análise multiobjetivo, que é o CPRIME, que existe hoje, que está, acho que, nas mãos do Ronan, mas que o Fabiano que encabeçou isso no início e eu participei. Tem outros trabalhos que o Fabiano orientou, inclusive, o Pinda, que é nosso colega, fez um trabalho de otimização multiobjetivo, acho que no doutorado dele, orientado pelo Fabiano. Então, tem mais gente trabalhando nisso no INPE, né? E gostaria de ver o MMM aplicado em algum desses trabalhos no futuro, por isso é bom sempre divulgar. Então, agradeço aí também pelo convite que você fez ao Anderson, Mário, porque é importante essa divulgação.
Sim, eu que agradeço a presença do Anderson. À medida do possível, eu vou trazendo aqui para o seminário as teses e dissertações que foram sendo desenvolvidas aí no INPE. Eu estou convidando, à medida do possível, esses alunos para vir fazer essas apresentações. Se você tiver mais alunos, você com certeza tem muito mais alunos, você pode dar esse aviso para eles, certo? Professor, Pois chama o não. Marcelo também, o Marcelo Mota, porque aí me ajuda no WTE. Fala com ele, manda uma mensagem para ele, manda ele entrar em contato comigo. Nós queremos que ele venha aqui fazer uma palestra aqui, sem sombra de dúvida. Tá Tá bom, bom? se quiser eu posso convidar, ele vai fazer com certeza. Os seminários esse ano, eles vão até dia 10, né? O 10 é o encerramento do terceiro período, né? Então, até o 10 de dezembro, nós estaremos aqui. Mas tem o ano que vem ainda, eu espero estar aqui ainda, organizando aqui o seminário. Mas muito obrigado pela presença de todos. Está dando 1h55 já de palestra. Acho que está um tempo bom, né? Tá certo. Tá certo, professor. Muito Então, obrigado novamente. vamos ver se a próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Muito obrigado para todos, viu? Obrigado. Até lá. Obrigado, gente. Valeu. Tá, Até até mais. mais.